Antes de começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês todos os parceiros, os patrocinadores aqui do canal. Se você quiser aparecer por aqui também, ser um dos nossos parceiros, o link está na descrição aqui do meu WhatsApp e do WhatsApp de todos os parceiros que a gente vai apresentar para vocês agora, beleza? Então, queria começar apresentando para vocês o nosso parceiro Unifecaf, Universidade 100% digital, 100% online, faça sua matrícula. A gente quer apresentar para vocês também a Leão Multimarcas, para você comprar o seu carro, vender, fazer qualquer negociação em Ferraz de Vasconcelos. A Apple Black, para você realizar o sonho de ter o seu iPhone novo, para você comprar o seu celular e realizar o sonho de ter o iPhone. A G-Pharma, para você pedir o seu medicamento aí e receber na sua casa. A farmácia do seu bairro. A Street Barber Shop, que é o barbeiro lá que dá o talento, que corta meu cabelo, que é parceiro nosso também. Tá no Instagram, tem descrição aqui. Autoescola Invicta, para você tirar sua habilitação A e B, aqui em Ferraz de Vasconcelos. Academia Pano Bianco, tá aqui de Ferraz também, é parceiro nosso. Então, vá lá treinar. De Quebrada Lanches, parceiro do canal, para você pedir aquele lanche top, aquele hambúrguer artesanal de qualidade. O Marmitex do Covic, que sempre salva aqui nos dias que estão mais corridos, que a gente pede marmita, sempre vem naquele capricho. A Moji Fibra, que fornece internet aqui pro nosso estúdio, 800 MB de pura velocidade. A Andressa Zafra, estética facial e corporal, que é minha parceira também, cuida da minha pele, cuida de mim aí, certo? A Lunemave, para você adquirir o TV Box, para você comprar a sua TV Box e ter a sua televisão 100% convertida para Android, beleza? Esses são os parceiros do canal. Lembrando que todos os contatos estão aqui na descrição. Clica lá e vai adquirir o seu serviço. Salve, salve quebrada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês todos os parceiros, os patrocinadores aqui do canal. Se você quiser aparecer por aqui também, ser um dos nossos parceiros, o link está na descrição aqui do meu WhatsApp e do WhatsApp de todos os parceiros que a gente vai apresentar para vocês agora, beleza? Então, queria começar apresentando para vocês o nosso parceiro Unifecaf, Universidade 100% digital, 100% online, faça sua matrícula. A gente quer apresentar para vocês também a Leão Multimarcas, para você comprar o seu carro, vender, fazer qualquer negociação em Ferraz de Vasconcelos. A Apple Black, para você realizar o sonho de ter o seu iPhone novo, para você comprar o seu celular e realizar o sonho de ter o iPhone. A G-Pharma, para você pedir o seu medicamento aí e receber na sua casa. A farmácia do seu bairro. A Street Barber Shop, que é o barbeiro lá que dá o talento, que corta meu cabelo, que é parceiro nosso também. Tá no Instagram, tem descrição aqui. Autoescola Invicta, para você tirar sua habilitação A e B, aqui em Ferraz de Vasconcelos. Academia Pano Bianco, tá aqui de Ferraz também, é parceiro nosso. Então, vá lá treinar. De Quebrada Lanches, parceiro do canal, para você pedir aquele lanche top, aquele hambúrguer artesanal de qualidade. O Marmitex do Covic, que sempre salva aqui nos dias que estão mais corridos, que a gente pede marmita, sempre vem naquele capricho. A Moji Fibra, que fornece internet aqui pro nosso estúdio, 800 MB de pura velocidade. A Andressa Zafra, estética facial e corporal, que é minha parceira também, cuida da minha pele, cuida de mim aí, certo? A Lunemave, para você adquirir o TV Box, para você comprar a sua TV Box e ter a sua televisão 100% convertida para Android, beleza? Esses são os parceiros do canal. Lembrando que todos os contatos estão aqui na descrição. Clica lá e vai adquirir o seu serviço. Salve, salve quebrada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês todos os parceiros, os patrocinadores aqui do canal. Se você quiser aparecer por aqui também, ser um dos nossos parceiros, o link está na descrição aqui do meu WhatsApp e do WhatsApp de todos os parceiros que a gente vai apresentar para vocês agora, beleza? Então, queria começar apresentando para vocês o nosso parceiro Unifecaf, Universidade 100% digital, 100% online, faça sua matrícula. A gente quer apresentar para vocês também a Leão Multimarcas, para você comprar o seu carro, vender, fazer qualquer negociação em Ferraz de Vasconcelos. A Apple Black, para você realizar o sonho de ter o seu iPhone novo, para você comprar o seu celular e realizar o sonho de ter o iPhone. Salve, salve quebradas! Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Aqui é o Juninho batendo aquele papo com vocês. Conto com a sua presença, conto com o seu comentário, conto com a sua audiência aqui nesse bate-papo, certo? Mais uma vez, estamos aqui em período eleitoral, estamos abrindo nosso espaço aqui para falar com os candidatos, e hoje não seria diferente, estamos aí com um ilustríssimo candidato a prefeito da cidade de Poá, um cara que tem crescido muito nas pesquisas e, como já ouvimos falar, surpreendido a cidade de Poá. Então, se você é de Poá, se você é de Ferraz ou do Alto Tietê,
com certeza você já conhece esse cara, que é um militante de sindicato, é um cara que fez e faz a diferença no município de Poá e que tá se dispondo aí à candidatura de prefeito, certo? Então, assim, se você se interessa por um assunto político, aqui é o seu espaço e é aqui que a gente tá trazendo os candidatos para falar um pouco e contar das suas histórias e das suas ideias aí, projetos para a cidade, beleza? Então estamos aqui hoje com o candidato Geraldinho de Poá. Geraldinho, seja bem-vindo, meu amigo. Você está no De Quebrada Podcast ao vivo. Boa noite, Juninho do De Quebrada. Boa noite aí à população que está nos ouvindo. É um prazer e uma honra poder estar aqui e levar a mensagem e falar com a população aquilo que talvez eles gostariam de ouvir do Geraldinho aqui. Geraldinho, aqui é um espaço que eu costumo dizer, um espaço democrático, onde a gente vai bater um papo, né? Eu não tenho uma pauta pré-montada, então vamos aí de acordo para onde esse barco rolar. Eu queria começar o nosso papo aqui entendendo um pouco mais da sua história. Você estava me contando aqui nos bastidores, mas eu queria saber das suas origens, de onde você vem, qual que é a sua quebrada, qual que é a sua criação, né? Para entender o que esse candidato a prefeito tem no seu currículo e na sua vida pessoal e profissional aí. Bacana. Juninho, eu sou oriundo do estado do Paraná. Nasci em 15/5/61, numa cidade que chama Xambrê. É uma referência de uma cidade grande que é próximo ao Moarama, no Paraná. E trabalhei na roça. Acho que comecei a trabalhar na lavoura com 7 anos. Sempre trabalhador, viu? 7 anos eu já estava ajudando meus pais na lavoura. E aí, quando foi com 18 anos, dia do meu aniversário, eu cheguei aqui em São Paulo. E aí, eu entrei aqui logo em seguida. Trabalhei 1 ano e 2 meses na Ibar, uma empresa famosa que tem em Calmon Viana. E logo em seguida, depois sair dessa empresa por questões de corte, de dispensa de funcionário. E aí eu fui trabalhar em São Paulo no Leite Paulista, a famosa Leite Paulista. E entrei lá em 8/2/82 e saí em 29 de junho de 2012, com quase 31 anos de trabalho lá. E aí no ano de 1988 eu entrei na diretoria do sindicato. Em 21 de novembro de 88. Aí fiquei 2 mandatos, um na suplência, um de presidente do Conselho Fiscal, e logo em 95 eu assumi a presidência do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínio, Açúcar e Café de São Paulo, Grande São Paulo. Aí até então nós representaria aí por volta de uns 20 mil trabalhadores desse setor. E quando foi por volta do ano de 2012, 11, 12, a gente fez uma incorporação por iniciativa do Geraldinho, a nossa equipe, mas eu que estava no comando, que eu já estava na presidência nessa época, nós incorporou um sindicato que chama Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fumo, de São Paulo. Eu não sei se você sabe, mas o fumo é oriundo do setor de alimentação. Pertence à alimentação, porque ele vai muitos componentes da alimentação para poder fazer o cigarro. Tá aí que eu não sabia. Então vamos aprendendo junto aí. E aí fomos tocando a vida, crescemos um pouco e 2018, por iniciativa do Geraldinho, a gente fez mais 2 incorporações, que foi um sindicato da alimentação que chama Sindeia e outro que chama Estia. E aí a gente ficou aí representando os trabalhadores do setor de laticínio e alimentação, que é o sindicato maior da América Latina em laticínio e alimentação, representando 39 municípios, com em torno hoje de uns 80 mil trabalhadores representados em São Paulo e Grande São Paulo. E aí, também em 2022, a gente criou uma federação, que a gente tem uma federação que eu sou o vice-presidente dessa federação, agora afastado, e também do sindicato, para concorrer às eleições. Em 2018, aí nessa incorporação, até ali eu vim como presidente. Então eu fiquei presidente do sindicato de 95 a 2018, um pouco mais de 20 anos.
E aí, nessa incorporação, tinha 4 presidentes, tinha 4 secretários, e daí 4 diretores de cada cargo. E aí a gente fez uma discussão junto, e aí nós chegamos num entendimento, e a partir de lá até aqui, a presente data, o Carlão, que era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de São Paulo, Sindeia, ele assumiu a presidência. Eu falei na época, você é mais jovem que eu assumo a presidência aí, deixa eu ir descansar. Ele falou, não, você não pode descansar. Vamos discutir com o nosso grupo aqui, a diretoria, e você vai ser o diretor financeiro. Então daí eu assumi a parte financeira do sindicato. Então hoje eu estou lá como diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínio e Alimentação de São Paulo, Grande São Paulo, representando 39 municípios com cerca de 80 mil trabalhadores, e mais a nossa federação, que representa dentro do estado em torno de mais uns 150, 180 mil trabalhadores. Então nós temos uma representação embaixo da federação do sindicato, que hoje a sigla é Estilaspe. Nós representamos em torno de uns 250 mil trabalhadores, e sim, representando as maiores empresas do segmento de alimentação, como Bunge, Cargill, Perdigão, BRF, aí Sadia Perdigão, Grupo Lala, Danone, Yakult, dando alguns nomes que, para quem está nos ouvindo, sintonizar o que está debaixo da nossa representação. Mas debaixo da nossa representação tem um pouco mais. Em São Paulo, só contando São Paulo, tem em torno, no setor de laticínio e alimentação, entre empresas pequenas e grandes, deve ter em torno de umas 1.000 empresas. Próximo de 1.000. É muita coisa. É bastante. É muito trabalho. Tem que se dedicar um bom tempo para poder defender os interesses desses trabalhadores da alimentação. Geraldinho, qual que é a minha percepção referente ao sindicato, ainda nessa pauta? Para mim, o sindicato sempre foi um meio de luta dos trabalhadores, sabe? Eu sinto que se a gente não tivesse sindicatos lá nos anos 90, muito organizados, muito anos 80, 90, assim, muito organizado, muito realmente consolidado com os trabalhadores, a gente não teria o tanto de direitos que a gente tem hoje trabalhistas, né? E que vem se perdendo ao longo dos anos. Eu tô dando esse contexto porque, assim, para mim o sindicato é um órgão de luta do trabalhador. Porém, nos últimos anos, a gente tem visto uma descredibilização do setor. Então, muito se vê falando que o trabalhador não precisa do sindicato, que o sindicato só serve para tomar dinheiro do trabalhador, que o sindicato não ajuda o trabalhador. E assim, principalmente por pessoas mais extremistas de visão política falando, vence essa visão, né? Tentaram queimar o filme do sindicato. Talvez por ter um presidente que foi condenado, né? A questão do Lula, por ser um cara do sindicato, tentaram muito associar essa imagem negativa aos sindicalistas, né? E aí eu queria que você me passasse uma visão de quem tá lá dentro. Como que ficou pra vocês essa negativa que tentaram pichar pra cima de vocês, sindicalistas? Então, Juninho de Quebrada, eu vou dizer pra você, o sindicato é muito importante na vida das trabalhadoras, dos trabalhadores, de um ser humano. Qual o direito que o trabalhador tem dentro da legislação se não tiver uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho? Qual que é o piso salarial do país? Não é o salário mínimo? E qual o empregador que queria pagar mais de um salário mínimo se não tivesse, eu não digo para uma mão de obra qualificada, que a mão de obra qualificada, às vezes ele mesmo tem condições de fazer o salário dele. Dependendo do tipo de mão de obra que ele poderá ter condições de fazer o salário dele. Se ele tiver uma mão de obra qualificada. Mas aqueles trabalhadores de chão de fábrica, aqueles trabalhadores que não têm uma formação, qual é o empresário que, se não tem uma convenção, um acordo coletivo, que se diz você não pode pagar menos que isso, ele ia pagar mais que o salário mínimo? Qual o empresário que, se não tem na legislação e não tem numa convenção ou num acordo coletivo, ele ia dar uma cesta básica de 350, 500 reais para ele? A prova disso é a prefeitura de Poá, que tinha e cortou, porque não era oriundo de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva de trabalho. Quando está numa convenção coletiva de trabalho,
ou quando está num acordo coletivo de trabalho, ele é obrigado a cumprir. O que é uma convenção coletiva? Eu não sei se você sabe, se não sabe, eu vou explicar. Quando eu disse que tem uma federação e tem um sindicato, quando você vai pegar uma categoria do setor de laticínios, por exemplo, e de café torrado e moído, que é duas categorias muito forte mesmo, grande. E aí você tem uma data base, que é setembro, onde você vai negociar a convenção coletiva de trabalho, onde você vai discutir a infração dos últimos 12 meses com as trabalhadoras e com os trabalhadores. Aí você vai renovar aquilo que você conquistou ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo para você. Aí você tem uma federação, você chama pela federação, você chama todas as empresas do setor de laticínio, do setor de café do estado de São Paulo. E aí você faz uma negociação estadual. Aí você tem uma convenção coletiva guarda-chuva que cobre todas as empresas do setor. A partir daí, os sindicatos locais, eles podem discutir com as empresas locais uma convenção diferenciada daquilo que foi estadual. Ou ele pode levar para cima, ou depende da situação da empresa local, porque o bom negociador, ele tem que olhar a situação das empresas quando ela está no auge, quando ela está bem, quando ela não está bem também. Então você faz uma convenção coletiva de trabalho, e aí você pega um determinado índice de reajuste salarial e pega um valor na cesta, os benefícios que tem. Aí, ou você pode fazer um acordo coletivo para melhorar aquilo que você tem, para cima ou para baixo, de acordo com a situação de cada empresa e de cada setor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nós estamos negociando agora, esse mês, a data base do setor de café, torrado e moído e do setor de laticínio. A infração do período, que não é verdade, eu acho que é mentira, mas se apurou pelo INPC dos últimos 12 meses, que tivemos uma infração de 3,71%. Aí, a valia do sindicato nessa hora discutir uma recuperação do poder aquisitivo das trabalhadoras e dos trabalhadores com um aumento real a mais que aquela infração, que hoje nós estamos discutindo database março, database abril, maio, com infração de 3,23, 3,21, agora 3,71. Nós estamos discutindo a database com em torno de 5% de reajuste. Isso significa a infração dos 12 meses pelo INPC, mais aproximadamente 1,29, 1,30 de aumento real, além da inflação. Então, isso é recuperar o poder aquisitivo de compra dos trabalhadores. O ideal seria que o Brasil tivesse inflação zero. Aí você ia discutir com a bancada patronal, se você discutisse 1% de reajuste, era ganho real. Agora você vai discutir inflação, é perda que já perdeu nos últimos meses. Nós temos aí na Convenção Coletiva de Trabalho cestas básicas, por exemplo, que não está na lei. E lá na convenção está. A do setor de laticínio hoje ela inicia com 350 antes da negociação. Deve se aproximar dos 400 agora. E tem outras que vai de 400, de 500 até de 580 que temos dentro da categoria hoje, cesta básica até de 580, 600 reais. Você vai discutir, você sabe que trabalhar de noite, a noite ficou para dormir, né? Mas tem muitas empresas que trabalham de noite. Na legislação, ela tem um adicional noturno, que é 20%, que ele pode até ser negociado entre empresa, sindicato, trabalhador, até a redução desse percentual, sei lá, para 10, para 5, depende. Mas em todas as empresas negociadas por nós temos de 45 até 50, além da hora normal. Então, quem trabalha à noite, ele tem 50% de adicional noturno. E tem várias outras cláusulas de estabilidade pré-aposentadoria. O aposentado que não queira mais continuar trabalhando, ele pode chegar no empregador e acertar lá, dizer, olha, eu vou parar de trabalhar, mês que vem o empregador rescinde o contrato, indeniza ele. Então, nós temos 64 itens, 70 itens dentro de uma convenção coletiva de trabalho que tudo vem em benefício dele. Tem o ticket refeição, e ainda tem muitas empresas que você sabe que não tem refeição. Às vezes, empresa pequena, não é uma empresa grande, ela não comporta ali fazer um restaurante. Então, eles dão
ticket de refeição. Então, nós temos na convenção coletiva também o direito à empresa pagar a refeição dos trabalhadores. Então, nós temos umas convenções, uns acordos coletivos muito importantes e benéficos aos trabalhadores que nós representamos. E aí eu pergunto, se não está na convenção, aí eles dariam? É só fazer um pente fino e dar uma olhada no entorno, qualquer empresa que dá o que não está na convenção coletiva, ou qual é a empresa que dá o que não está num acordo coletivo de trabalho. Senão, a mão de obra dos trabalhadores estaria muito mais ainda precarizada, aonde nós temos um piso aí de 1.400 e algumas coisinhas, muito pouco, que é o piso, que é o salário mínimo. E nossa categoria hoje, ela tem todos os pisos salariais acima de 2.000, 2.200, até 2.500, nós temos piso salarial das categorias nossas. E mais alguns benefícios, que é adicional noturno, cestas básicas. Então a gente tem uma negociação muito importante. E trabalhamos com muita seriedade e muita responsabilidade. E também entendemos a necessidade das empresas. Tem empresa que às vezes não vai bem. Tem empresa que às vezes tem as suas dificuldades. E a gente também sempre abre as portas, tanto para negociar com a empresa que está no auge, quanto abre a porta para negociar com a empresa que às vezes não tem condições de dar aquilo que está se negociando ou de fazer algo diferente do que está se negociando ali. Então a gente sempre teve, eu fiquei presidente do sindicato de 2018, de 95 a 2018. Eu nunca levei uma empresa de fato a uma paralisação. Sempre eu pautei as negociações pelo relacionamento capital e trabalho e sempre nas negociações sempre consegui mostrar ao empresariado a necessidade que tinha o empregado dele, o funcionário, e sempre chegamos num acordo coletivo ou numa convenção coletiva de trabalho. Tem um sindicato patronal do setor de laticínio hoje que é o Sindileite, por exemplo, tem um sindicato do leite, tem o sindicato da indústria do café, que representa a bancada patronal. Eu tenho um relacionamento com eles, do presidente do sindicato patronal, às vezes, ligar para o Geraldinho e pedir informação para mim. Ligar. Eu estava um determinado dia em casa, um sábado, ligou o presidente do sindicato patronal da indústria do café para mim. Eu assustei. Falei, mas doutor Natan, morreu alguém importante. Não, ele estava com problema com a empregada doméstica dele. E ele precisava de um auxílio de um advogado. Eu falei, mas doutor, você é um cara intelectual que quando deu tsunami lá no Japão, ele sabia quanto saco de café foi embora. Totalmente inteirado. E aí ele me ligou para pedir um auxílio para o Geraldinho sobre as questões de uma empregada doméstica que queria ir embora, que estava grávida. E falei, doutor, isso era um sábado. Eu falei, vai terça-feira que a minha advogada vai cuidar para você. E assim a gente fizemos, auxiliamos ele. Então o presidente do sindicato patronal, que tinha pessoas em sua volta, e foi a pedir auxílio para um amigo. Eu considerava como um amigo. E um homem totalmente intelectual, com 72 anos, e que faz 3 anos agora, que na última negociação, quando ele foi negociar comigo, até achei assim um negócio inusitado, porque ele foi negociar e eu percebi que ele não estava bem. Ele perdeu a memória. Com 72 anos. E aí ele estava negociando comigo e eu percebi que ele não estava legal. Eu conduzi a negociação para o lado dos trabalhadores e para o lado das indústrias. Eu não deixei, não saí do foco do que era o ideal de uma boa negociação e que ficasse boa para o sindicato, para os trabalhadores e para as empresas e para o sindicato patronal. Eu fiz aquela condução. Ele saiu dali, foi para outro segmento negociar. O pessoal fez uma negociação porque percebeu que ele dava o que tudo pedia, porque ele fugiu a memória dele e, portanto, hoje ele está com 100% da memória perdida. 100%. Incrível. E aí eu conduzi a minha e depois eu falei pro pessoal, não faça isso que vocês vão denegrir o movimento sindical tirando o aproveito de uma pessoa que não está saudável. E aí eu consegui ajustar aquilo. Então é fatos que acontecem que às vezes eu fico relembrando. E é tudo fruto de negociação e de um entrosamento entre capital e trabalho que a gente tem que fazer e tem que ser bom para ambas as partes. Qualquer acordo que você faz
qualquer negociação que você faça, que ela fica boa só para um, a outra parte vai ficar insatisfeita. Então ela sempre tem que balancear. A balança tem que ficar sempre num nível, nem para baixo nem para cima, tem que ficar num nível que daí fica bom para todo mundo. Então a gente sempre pauta, e sempre com muito respeito, com muita seriedade, a gente trata as pessoas e o setor. Tem muito feito. Lá no sindicato, por exemplo, em 2013, eu iniciei porque tem uma legislação. Muita gente ignora. Mas tem uma legislação que as empresas, pela legislação, é obrigada a contratar 5% de pessoas PCD, portadoras de necessidades especiais ao mercado de trabalho. Isso é uma legislação que tem. Muitas das vezes as empresas são fiscalizadas, hora sim, hora não, porque o governo não tem perna para fiscalizar tudo. E aí eu comecei uma negociação na época com algumas empresas do setor. Por exemplo, a Yakult foi pioneira. A Yakult é uma empresa multinacional, que todo mundo sabe que é a Yakult. E aí eu comecei essa negociação com a Yakult 2012, 13. E aí eu reformei uma escola, que nós tínhamos um prédio lá, e eu fiz uma parceria com a empresa que qualifica PCD para o mercado de trabalho. Até então, naquela época, era uma empresa que chamava AVAP, que ela tinha uma metodologia de cuidar dos PCD muito bacana. E de lá de 2013 até agora, a gente já qualificou, Júnior, de quebrada aí, em torno de uns 10 mil portadores de necessidades especiais para o trabalho. Se entrar na minha rede social, vai ver que eu fiz um café da manhã com 110 funcionários da Yakult, PCD, oriundo do nosso projeto. Então nós qualificamos para o mercado de trabalho e eles estão trabalhando nas empresas do setor. Na Danone tem, na Vigor tem, na Yakult tem, na Poleng tem, na Panko tem. Eles trabalhando qualificado por nós dentro da nossa instituição. Então tem gente que fala o sindicato é um prestador de serviço para a sociedade. Nós fazemos isso, nós prestamos serviço para a sociedade. Eu tenho como prová-lo isso, qualquer um que quiser ver, pode entrar aí na minha rede social e ver que a gente emprega essas pessoas. E eu quero fazer muito disto. Qualificar. Tem gente que faz uma apologia danada em cima do autismo, mas ele não apresenta nada que venha para fazer benefício dessas pessoas. Então você tem que apresentar e provar. Eu tenho isso provado e tenho eles trabalhando. Porque muitas das vezes as pessoas PCD, portadores de necessidades especiais, as empresas falam, não tem no mercado. Tem sobrando. Mas muitas das vezes, Juninho, a própria família esconde. Porque muitas das vezes ele ganha lá o LOAS. Agora eu pergunto, é melhor ele ganhar o LOAS ou ele ganhar um salário? Você pega um salário de uma empresa, você pega a Yakult, por exemplo, salário acima dos 2 mil, com cesta básica, com participação do lucro, convênio médico Notre Dame, de primeira qualidade. O que é melhor, ele ganhar o salário dele ou ele ficar ganhando o LOAS e ganhar um salário com toda a segurança, com seguro de vida, com benefício de uma cesta básica que recebe em casa, para ajudar a família, salário acima de 2 mil, ou ficar ganhando LOAS do salário mínimo? Então, por isso que a gente faz isso, para ajudar esse público. E eu quero muito poder contribuir com isso. Ajudar esse pessoal que tem autismo. E uma mãe que tem uma criança dentro de casa com autismo, ela não tem vida. A vida dela é cuidar daquele filho. E nós temos que se preparar, porque isso não é eu que estou dizendo. Se é a ciência que diz, o nosso futuro, nós podemos ter aí em torno de até 30% das futuras crianças que nascerão aí com problema, com sequela de algum tipo de doença. Então nós temos que não qualificar os que estão. Nós temos que se preparar para o futuro que vem pela frente. Cara, você falando assim, eu já tenho claramente na minha cabeça a importância da gente ter um sindicato que luta pela gente, que zela pelos benefícios do trabalhador. E é como você falou, se o sindicato não lutar por esses benefícios, a empresa vai aumentar o salário de bom grado? Não vai. Vai aumentar a cesta básica de bom grado? Não vai. Se a impressão
o trabalhador não tem nada. Se não fosse uma pressão dos trabalhadores nos anos passados, a gente não teria não teria benefícios. A gente não teria uma CLT do jeito que a gente tem hoje. E assim, Geraldinho, falando de balança, eu quero trazer isso para nossa situação atual, que é, se hoje você for colocar na ponta do lápis, numa balança, o que você vê de bom na cidade de Poá, que a gente tem hoje, que a gente não teve no passado, o que a gente teve de bom no passado e que a gente não tem hoje? Você, pelo que eu entendi, está há mais de 30 anos em Poá. Então você viu a cidade, tanto em diversas fases, diversos governos, diversos prefeitos na cidade. E aí eu queria ver de você, em que momento que a cidade esteve um serviço de qualidade, do serviço público, quando que começou a negligenciar, o que aconteceu com a cidade de Poá, que hoje está tão difícil de ver a cidade, né? Juninho, assim, eu tô em Poá desde 1980. Eu tô 44 anos em Poá e sou casado com Dona Zilda, que eu ainda não falei. Dona Zilda, sou casado 40 anos já. E tenho 2 filhas, a Érica e a Edneia, e tenho 3 netas e 2 netos. E tô naquela cidade, até então, vi passar muitos prefeitos, Roberto Marques, Eduardão, Miguel Comitre. E o que me traz saudade naquela cidade foi uma gestão do ex-prefeito Testinha, que ele ficou lá. O Testinha foi prefeito da cidade em 2008, ele foi eleito prefeito. E ele ficou lá há 6 anos, acho que um mandato, foi eleito uma votação, ganhou lá do Eduardão e do Roberto Marques, na época que ninguém dizia isso. E aí ele ganhou a eleição e depois ele fez um governo que deixou saudade naquela cidade. Foi o melhor, segundo, não é eu que estou falando, quem fala é a população. Foi o melhor prefeito da cidade de Poá, foi o Testinha dentro do seu governo. O Testinha ficou um mandato inteiro, depois ele pegou o segundo mandato, foi reeleito com praticamente 78% dos eleitorados da cidade de Poá. Então veja o feito dele, veio ser reeleito com quase 80% do eleitorado da nossa cidade. E aí ele ficou mais um ano, perto de 2 anos, aonde os vereadores caçaram ele. Caçaram porque queriam tomar o poder da cidade. Não porque tinha irregularidade dentro do governo do Testinha. Até porque o Testinha, ele foi... judicialmente ele conseguiu retornar suas atividades, mas quando ele conseguiu já tinha terminado o mandato. Então lá teve escolas lindas, maravilhosas, como o Botoloso, com piscina hidroginástica. Tinha mais uma outra escola ali próximo do cemitério da cidade de Poá, que me fugiu o nome daquela escola, com hidroginástica, que hoje está tudo abandonado. No governo Testinha, os período que ele ficou, a cidade era maravilhosa. Tinha saúde, tinha educação, melhor IDEB do Brasil, do estado de São Paulo. Melhores uniformes tinha, as crianças viviam felizes. Tinha notebook para a criançada. Então, ele monitorou aquela cidade de 200 e quase 300 câmeras, que hoje não funciona nenhuma. Então, Testinha fez um trabalho ali que invejável para qualquer um. Mas as questões políticas, não contentes com o feito dele, caçaram o Testinha. E aí depois entrou o Marcos da Gráfica, que ficou 2 anos e alguns meses, que levou a cidade 2 anos para trás. Aí depois foi eleito o Jean Lopes, prefeito, que conseguiu derrubar mais 4 anos de Poá para baixo. Então aí foram empurrando a cidade para um buraco. E aí, por infelicidade do destino, o Testinha elegeu a esposa. E aí eu digo para a população poense, como não acreditar na esposa? A pessoa que eu confio 100% é minha esposa, que dorme na minha cama, dorme comigo. Ele acabou acreditando nela, ué. E não podia ser diferente.
E o Testinha acreditando na esposa, ele elegeu ela e ele ainda conseguiu ficar na cidade 1 ano e 2 meses. 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio, perto de 2 anos. Você via o Testinha na cidade catando lixo, catando entulho, limpando a cidade. Eu deparava com ele na rua, cheguei um dia, eu falei, ô Testinha, pelo amor de Deus, com a caminhonete dele, uma Frontier, cheia de entulho, catando entulho na cidade, para limpar a cidade que o Jean deixou. Jean perdeu o título de cidade turística, cidade hidromineral. Nós perdeu por incompetência e por desvio de verbas da secretaria para outras secretarias. Nós perdeu o título da cidade, que nós precisamos resgatar isso um dia. E aí, eu deparava com o Testinha na rua catando lixo. Eu peguei um dia, eu falei, ô Testinha, passa lá em casa, tem uma carretinha lá, pega aquilo lá, vai catar lixo aí pra turma, ajuda o povo. Eu deparei um dia, eu cheguei nele e falei, ô Testinha, eu vou comprar uma máquina de roçar, dá pra esse povo roçar a cidade. Tentando ajudar também. Com as próprias mãos. Sim, e aí ele ficou na cidade. Mas o Testinha é um homem duro, mas duro para quem administra mal e bom para pro povo. Testinha é um homem que gosta de servir o povo, ele quer servir o povo. É um homem muito simples, muito do pé no chão, cabeça no lugar, ele gosta de servir a população. E aí ele elegeu a mulher dele e acho que a mulher entendeu que lá tinha... A turma chamava ele de prefeito. Nem eu, até hoje, o Testinha, sempre prefeito, Testinha. Eu sempre chamei ele assim, vou continuar chamando a vida toda, porque eu entendo que ele foi prefeito e que ele deixou o seu legado e que tem que ter o nosso respeito, o respeito da população. E talvez a ex-esposa mandou ele embora. Falou, vai embora porque ele, dentro do governo, às vezes tinha algumas peças que ele dizia para ela que não deixasse dentro do governo, que poderia fazer mal à cidade. E aí houve as divergências entre ele e ela mandou ele embora. E ele, como um bom cavalheiro, foi embora. E aí ele só voltou porque eu andei conversando bastante com ele. Falei para ele, Testinha, você tem família na cidade, você tem sua filha, você tem seus filhos, você tem seus netos, você tem o seu legado que você deixou naquela cidade. Como que você vai abandonar a cidade e vai largar ela de mal a pior? Eu falei, Testinha, sai candidato a prefeito, para nós voltar a ter aquela vida que nós tínhamos, Praça dos Eventos que você fez, colégio que você... Aliás, todas as obras de Poá, acho que não tem uma que terminaram, que ele fez, ou que terminaram que não foi obra, projeto dele. O viaduto de Poá agora que terminaram é projeto dele. Caraca. Todas as obras de Poá é projeto dele. Todas. E o Testinha, aí eu fui lá onde ele estava, lá em Barra Bonita. Ele ficava pescando, pegando peixe para vender, para sobreviver. Acredita? Se quiser, mas é verdade. E aí eu falei, Testinha, volta para a cidade para você ser o prefeito novamente. Mas na ocasião também, injustamente, entraram com muitos processos contra ele. E aí ele tinha um processo da cor, que ele pintou a cidade, mas ele acabou refazendo, mas esse processo foi em frente e acabou condenando. Então ele poderia até sair candidato, mas com a liminar, entrar via judicialmente, discutir isso judicialmente. E ele entendeu que não era momento para ele fazer isso. Aí ele falou para mim, Geraldinho, tá bom, eu vou voltar para a cidade, mas não vou ser candidato. Se você quiser ser o candidato, eu vou apoiar você para que nós possamos servir o povo daquela cidade. Porque nós temos que entender que o político é um servidor do povo de luxo. Eu não tenho vergonha de falar isso. Porque se eu for o prefeito da cidade, eu vou ser um servidor do povo. Que se eu tiver um salário lá, eu nem sei o que é o salário de um prefeito, e também nem me interessa saber, mas eles vão me pagar para ser um servidor deles. Então vou ter que trabalhar para esse povo, e trabalhar muito. Mas a nossa cidade teve um momento de glória a partir de 2008, durante 6 anos, quando o TST ficou lá. Depois de lá para cá, a cidade só foi embora, e tá feia. A cidade tá complicada. Se não entrar uma gestão que tenha coragem de dizer para os políticos da cidade que os políticos que estão lá têm que arrumar emprego e não ficar mamando na teta da prefeitura, não vão conseguir equilibrar a cidade.
Até por isso que eu estou disputando a eleição como candidato a prefeito pelo PSB G40, um único partido, chapa puro sangue. A vice do Geraldinho é a Norma Senato, da Nova Poá, uma mulher de 40 anos de Poá também, um pouco mais, e que trabalhou na saúde, tem uma qualificação muito boa para ajudar nós a governar aquela cidade. Então, se não pensar que nós vamos trabalhar para o povo e não para os políticos, nós não governamos Poá. Para governar Poá tem que entrar uma pessoa que tenha muita coragem e responsabilidade e de falar o que eu estou falando. Se eu entrar lá, não vou governar para os políticos, quero governar para o povo, para a sociedade. Quero deixar o meu legado, quero dizer que eu passei por ali e eu fiz como o Testinha passou e deixou o legado dele. A população ficou feliz quando o Testinha passou por lá porque ele deixou o legado. Tem pessoas que abraçam o Testinha na rua e choram. Olha, chora de verdade. Não estou jogando demagogia. De felicidade de ver ele. De ver um homem bom que cuidou do povo, que ajudou as pessoas. Ele tem um tal de uma babosa lá, que ele dá babosa para todo mundo. Diz que aquilo é uma erva medicinal lá que cuida de muita gente. Então ele faz isso na cidade, sei lá, distribui babosa para todo mundo. E todo mundo, a cidade conhece ele. Então, a cidade, quem for governar, tem que governar para o povo. Por isso que eu optei por um único partido. Os concorrentes, vamos chamar assim, que concorrem à prefeitura da cidade de Poá, acredito que todos eles devem ter mais que em torno de 5 partidos. Acredito que já venderam todas as secretarias da cidade. E será que venderam para quem tem competência de governar? Ou se venderam ou barganharam em troca de favores políticos? Eu não negociei, não vou negociar. E se tiver que negociar, não vou. Vou colocar pessoas que sejam competentes em cada secretaria para governar o município. Lá hoje tem em torno de 20 secretarias. Geraldinho já entra cortando 10. Com dinheiro de 10, vai para a saúde, vai para a educação. Vamos cuidar da cidade. Uma cidade que está mal cuidada, está mal gerida. Uma cidade que tem o transporte mais caro do Alto Tietê. 6,30 para andar 4 quilômetros. É absurdo. Uma cidade que tem uma empresa de Zona Azul que não te dá... Aqui, não sei, Ferraz tem carência aqui. Porque lá em Poá, não sei se é a mesma empresa que está aqui também. Lá em Poá, a Zona Azul do município, Juninho, não tem carência de nem um minuto. Aí você vai no município vizinho, tem 15. Você vai no município vizinho, acaba às 6h30. Poá começa às 9, às 19. Suzano vai lá 9, 9h15, com tolerância. Eles notificam os carros em Suzano, mas não dá a multa. Em Poá, eles notificam, se você não for lá para comprar lá o bilhetinho lá, 20 pila, isso, você é multado. É tudo diferente. Falta o quê? Gestão. E se o Geraldinho for prefeito, tudo isso eu vou arrumar. Dá para arrumar a cidade? Dá. Cidade tem um orçamento de em aproximadamente aí R$500 mil, vai chegar aí daqui a pouco, vai estar passando a casa dos R$500 milhões. Os servidores públicos daquela cidade estão muito tristes. Estão sofrendo. Na entrada da prefeita, cortou a cesta. Eles tinham uma cesta lá, acho que de R$400 ou R$500. Cortaram a cesta deles. Depois voltou a cesta dele para parte das pessoas que tinham um salário menor, mas para os demais não voltou. Aquilo é sobrevivência deles. Aquilo era uma garantia da comida na mesa dos servidores públicos. Que as pessoas, às vezes, Juninho, falam muito mal dos servidores. Mas não olha o que o gestor, o que o prefeito, uma prefeita faz a eles. Então, primeiro você tem que cuidar deles, bem cuidado, depois você cobra o trabalho que daí eles vão fazer. Porque todos os trabalhadores que é bem cuidado, ele vai cuidar do patrimônio, ele vai cuidar daquilo que ele faz com amor e carinho quando ele é bem assistido pelo seu empregador, por quem ajuda ele, por quem está cuidando dele. Cara, primeiro, assim, eu acho muito bacana o seu posicionamento de respeitar o legado do Testinha, sabe? Já ouvi falar muito bem dele. A gente... É inegável, onde você vai, as pessoas sempre falam do mandato dele que fez diferença, que mudou muita coisa na cidade. E você, como um candidato da atualidade, respeitar esse legado e citar isso aqui ao vivo, mostra o seu diferencial.
Porque eu já entrevistei milhares de candidatos aqui e poucos falam de ex-prefeito, ex-vereadores da cidade. Quando falam para denegrir, para atacar ou para simplesmente justificar os seus atos atuais com base no que já foi feito. Então, primeiro, isso aí é um bom ponto. Tem uma parada no que você falou que é de se fazer o mandato para as pessoas, de se vender as secretarias. O que te faz... Como que você percebe, qual que é a sua... Como que você tem esse tato de entender que outros candidatos que vêm com essa bagagem, com essa estrutura partidária, que tem esses conchavos e esses acordos, tem essas ideias de dividir a prefeitura, de fazer as secretarias, de dar as portarias, os cargos, enfim. Qual que é o know-how que você traz para ter essa visão? Porque me ofereceram. Você vem ser vice nosso, que eu vou te dar, ver a secretaria que você quer. Você entendeu? Se ofereceu para mim, imagina para os outros. E tem muitas... A gente conhece a cidade, a gente conhece o feito que é feito todas as vezes que entra governo e sai governo. Por que o Jean não governou a cidade? Por que o Marcos da Gráfica não governou a cidade? Porque engessou com maus, com pessoas que não tinham competência dentro da secretaria. Você tem que governar a cidade como se governa uma empresa. Colocar pessoas que vai corresponder com o cargo que vai receber. Porque você tem que colocar um secretário de obra que seja engenheiro. Você tem que colocar na saúde um médico. Você tem que colocar na educação um professor. E ainda qualificado para responder pela pasta e fazer projetos. Porque tem dinheiros, tem grana no governo federal, no governo estadual. Agora você tem que apresentar projeto. E se você não tem uma pessoa qualificada dentro de uma pasta de uma secretaria para apresentar projeto, para trazer grana para o município. Eu falo para você, por exemplo, esse ano, 9/2 desse ano, em fevereiro deste ano, através de um deputado amigo do Geraldinho, eu consegui colocar lá na cidade de Poá uma emenda parlamentar de 750 mil para a saúde. Eu consegui colocar para a saúde, para ajudar a saúde do município, porque eu moro em Poá, eu amo a cidade, então eu cuido da minha família lá e quero continuar cuidando, então se eu posso ajudar, vamos ajudar. Então, mas você tem que ter pessoas qualificadas. E eu falo para você, Juninho, Geraldinho prefeito faz questão de dizer para a população que está nós ouvindo que o Testinha vai ficar os 4 anos sendo um conselheiro dentro do município. Geraldinho será o prefeito, vamos comandar a cidade, mas um homem que tem aquela cidade no seu cérebro, que todos os projetos que foi feito naquela cidade, a partir de 2008, quando o prefeito e os demais, alguém terminou alguma coisinha e que tem obra dele ainda para terminar e que não é pouco, e que nós vamos terminar ganhando as eleições, vamos ganhar as eleições de Poá, e ele vai ficar como um conselheiro naquela cidade, porque ele conhece a cidade, os 4 cantos da cidade. E ele ainda tem força, e tem garra e coragem, e ele ainda, com certeza, vai ser um servidor do povo. E vai ser um conselheiro que, com certeza, vai dar sua contribuição para a nossa população do município. Cara, tem um ponto aqui que eu até anotei, que é o seguinte, eu já ouvi falar de candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, principalmente que estão em grandes partidos, né? Então, pessoa que está no PL, pessoa que está no PT, que tem essas alianças, né? E aí, aqui em Ferraz, a gente tem um deputado federal, o Rodrigo Gambale, e muito se escuta falar o quê? A importância de se ter esses contatos, de se ter essas alianças, para trazer recursos, né? Eu ouvi até um certo candidato esses dias sendo apoiado por outro candidato falando que nosso partido é o maior partido do Brasil, então você apoiar o candidato X ou Y do nosso partido vai te ajudar porque a gente vai trazer recursos federais para cá, vai trazer emendas parlamentares de outros deputados e tal, e tal, e tal. Beleza. Tô dando esse escopo aqui para dizer, por exemplo, hoje em Poá, a gente tem uma candidata
a Flávia, que é do partido do PL, que é, teoricamente, o maior partido do Brasil, com a maior bancada de deputados aí. Hoje, qual que é o diferencial do Geraldinho para buscar esses recursos federais para a cidade? As alianças, você conseguiu 750 mil sem ser prefeito, sem ser vereador e sem estar num dos maiores partidos do Brasil. Então, eu queria que você explicasse um pouco desse seu diferencial. Eu tenho um conhecimento junto com muitos deputados federais, estaduais. Não importa para mim o partido, não importa a sigla, porque partido é só uma sigla para dar legenda, para as pessoas saírem candidato. Não diferencia muito um do outro. O que diferencia são as pessoas. Eu sou amigo pessoal do vice-presidente da República. Aliás, eu tenho o celular dele aqui comigo. Posso até te mostrar o celular do vice-presidente da República. O Márcio França, ministro, amigo pessoal do Geraldinho. Exemplo. Estou dando exemplo. Deputados estaduais, o próprio filho do Márcio França, meu amigo. Então, eu não tenho inimigo dentro da política. A gente tem pessoas que agora estamos concorrendo. É uma disputa eleitoral. Por exemplo, a Flávia, o respeito, não concordo, mas respeito. Uhum. Ela vai lá em Suzano, entrar o Rodrigo Achiuchi, Papoá, vai lá em Ferraz, entrar o delegado. Ela está mostrando o sinal de incompetência dela, dizer lá, os caras é bom, os caras é maravilhoso. E daí? Os caras podem ser bons, mas será que ela vai ser boa? Ela tem que mostrar que ela é boa. Tem que mostrar que ela vai administrar a cidade. Eu estou mostrando que o Testinha vai continuar no município como um conselheiro, mas o dono da caneta vai ser o prefeito Geraldinho, que vai dizer o que vai ser feito. Pelo seu legado, pela sua história, pelo seu trabalho, ele vai ser o conselheiro e vai nos ajudar a administrar aquela cidade para o povo, que é a minha vontade de deixar o meu legado, de passar na cidade e ser lembrado. E eu tenho um compromisso com o Testinha de ser melhor que ele. E eu quero ser melhor que ele. Quero ser prefeito de Poá e ser melhor que ele ainda. Quero deixar meu feito. Mas com referência às amizades, ao respeito com deputados e com... Eu estou mostrando que eu trouxe uma emenda de um deputado agora, esse ano. Tá lá, pode ligar lá na Secretaria da Saúde e falar com o secretário, que é o Alexandre Provisor, que ele não vai dizer que não. Então, eu tenho amizades grandes. Através do movimento sindical, a gente tem uma amizade muito grande com o deputado do PL. Eu tenho um amigo dentro do PL que é meu amigo, o Mota, deputado Mota, oriundo do setor de comerciário. Paulinho, da Força Sindical, amigo do Geraldinho. Centenas de deputados estaduais e federais são meus amigos. Então, a gente tem a porta aberta no governo federal para buscar. E eu vou mais em cima. Eu tenho o vice-presidente da República, ministro Márcio França, e que declararam o apoio ao Geraldinho e disseram: Geraldinho, você é prefeito da cidade de Poá, Brasília está de braços e portas abertas para ajudar a cidade, porque nós acompanhamos um pouco daquela cidade para poder ajudar a cidade. Por exemplo, lá tem uma escola lá que ela chama CEF Santa Luísa. Inclusive, parece que esse CEF Santa Luísa é para ter o nome da mãe da professora, que é a mãe do Testinha. Já tem o nome dele, essa escola. E aí, essa escola está desde o governo Testinha parada. Há poucos dias, não sei se você ficou sabendo, uma criança subiu lá no monumento que tem lá em cima e caiu, morreu. Uma criança, acho que de 10, por volta dos seus 10 anos, uma perda irreparável. E eu disse e continuo dizendo que eu, prefeito, vou construir aquela escola. No início do governo, quando o Testinha estava, eu tinha bastante relacionamento com ele, com a prefeita, tinha um diálogo legal. E eu peguei lá uns amigos e levei lá nessa escola. E eles fizeram, até junto com a prefeitura, um projeto. E esse projeto está na Secretaria da Educação. E eu sei quanto custa para terminar aquela escola. E a hora que o Geraldinho, seu prefeito da cidade de Poá, eu vou buscar o recurso e nós vamos construir aquela escola que é de suma importância para o município
e principalmente para a localidade que ela está. E ainda que não venha recurso do governo federal, do governo estadual, nós vamos construir ela com um recurso próprio do município. O município tem grana, só que precisa cortar na carne, como eu disse para você. E tem 20 secretarias, tem que iniciar com um corte de 10 e ver se 10 precisa, ou menos. Essa grana dessas 10 secretarias, você vai remanejar para as pastas que vai ser da saúde, da educação e da cultura, sei lá aonde você vai conseguir encaixar isso, mas vai ter que fazer isso. Quem for governar a cidade de Poá, se não tiver pulso firme, não fizer gestão olhando para o povo, olhando para aquelas crianças que precisam de nós nas escolas, você tem que dar uma merenda escolar bacana, boa, de qualidade. Se você não olhar que você tem que fazer uma remuneração de cargos e salário para os professores, para o funcionalismo, a cidade não vai funcionar. Se nós não tratar bem eles não vão cuidar do povo. Nós temos que tratar bem do funcionalismo para que eles cuidem das nossas crianças, que eles cuidem da nossa cidade, que eles cuidem de nós. Cara, se a gente fosse fazer um checklist das propostas do Geraldinho para a Prefeitura de Poá, quais seriam essas propostas? Em primeiro lugar, nós vamos ter que cuidar da saúde do município, que ela está precária. E eu sei que tem um OS lá na cidade que custa hoje em torno de 3 milhões de reais. E quando eu fui montar o programa de governo, eu procurei alguns profissionais da saúde e eu percebi que com menos dinheiro você faz mais. Entendeu? Eu já percebi que com menos dinheiro você vai fazer mais. Então a saúde é prioridade. A educação, médico da família, por exemplo, não sei se aqui é radial também aqui em Ferraz? Radial também. E a radial, aqui, eu não sei quanto que tá a passagem, mas deve ser um pouco menos que Poá, né? Eu sei que... Tá 5,30. Então, Poá é 6,30. E eu fiz um compromisso com a população da cidade de Poá, que o Geraldinho Prefeito, a radial, vai abaixar a passagem, não é para 5,30, ela vai ter que abaixar para o valor das passagens que circula em nossa volta, que é aqui no Alto Tietê e no próprio estado de São Paulo, e nós temos uma passagem de em torno de R$ 4,40, onde tem integração entre trem, metrô e ônibus, que uma pessoa anda 2 horas com uma passagem de R$ 4,40. Poá, você anda 4 quilômetros e aí você paga R$ 6,30 numa passagem. Aí eu estava conversando com um cidadão outro dia, e ele é político. E aí ele falou para mim assim: Geraldinho, mas é que às vezes, em algum momento, o ônibus anda com um passageiro dentro desses 4 quilômetros. Eu respondi para ele assim: mais bacana. Com um passageiro ele já pagou a viagem, porque um litro de óleo custa R$ 6. Com um passageiro ele pagou e ainda sobrou dinheiro. Ele não teve prejuízo. Mas, e quando ele leva 50? Quando ele leva 100? E aí? Então dá para abaixar. E eles, Geraldinho Prefeito, a radial vai abaixar. Ou vou quebrar o monopólio e dizer para eles ir embora da cidade. Eu não tenho compromisso com o empresário. Meu compromisso será com a população do nosso município, que precisa de um prefeito que vai governar para eles. Claro que nós vamos ter que cuidar das indústrias, vamos ter que cuidar do comércio. Poá, não sei Ferraz, mas Poá, eu posso dizer, porque eu moro lá há 44 anos. A nossa população consome muito fora. Muito, vão consumir fora. Você tem que ter um incentivo para o comércio. Você tem que ter um incentivo para o comércio da nossa cidade. O que é o incentivo para o comércio? Você tem que chamar os comerciários da cidade, reunir com eles para que nós possamos junto fazer um incentivo para a população consumir dentro do município. Porque tudo tem em Poá. Tudo que se busca
na Feira da Madrugada. Tudo que se busca dentro de um shopping tem dentro do município, mas não tem nenhum incentivo. Você vê que o e-shop lá, de vez em quando, ou no final do ano, ou no meio do ano, eles só incentivam, eles sorteiam um carro 0 km. Você tem que incentivar. Poá é uma cidade de 17 km quadrados, com 3 km de área rural, e é uma cidade que você não tem muita indústria. E é uma área de muito manancial, até não vai dar para ver uma indústria. Mas, por exemplo, o Rodoanel passa em Poá. Vão fazer entrada, saída ali, vai ficar muito bom. Então, eu mesmo já tive até algumas discussões com empresas do próprio setor, discuti há poucos dias com a Nestlé, multinacional Nestlé, a maior do segmento de alimentação, e eles têm, por exemplo, um centro de distribuição em São Bernardo do Campo e tem um centro de distribuição em Corderópolis. Não dá para vir a fábrica da Nestlé em Poá, mas o centro de distribuição dá para vir na cidade de Poá para gerar emprego, gerar renda e ajudar o nosso município. Então, é questão de quem for o prefeito da cidade de Poá sentar e discutir com as empresas que se não dá para vir a indústria, mas dá para vir a outra parte, que é a distribuição. E por que isso? Porque nós estamos num eixo do Rodoanel que fica muito prático e muito fácil de escoar a produção, de sair para São Paulo, para qualquer lugar aqui do estado. E isso a gente sabe fazer, e isso nós vamos fazer. Criação de emprego dentro do nosso município que tenha condições que dá para fazer. Só que tem que ter um gestor, tem que ter um prefeito que vá cuidar disso, que vá dialogar com a sociedade, que vá dialogar com as empresas. E eu tenho mais uma proposta também. 2025, IPTU de Poá não vai... Geral de prefeito, 2025, IPTU não tem reajuste. É abaixar a passagem de ônibus, não ter reajuste do IPTU, para ajudar um pouquinho a população de Poá, amenizar um pouquinho do sofrimento que estamos tendo. Não tem nada mais, acabou. A cidade está um caos. Está suja, está porca. É lixo para todo lado. As portas das escolas, piscinas que ficou da gestão do Testinha, não funcionou na gestão de mais ninguém, só na gestão dele vai funcionar. Então a nossa cidade está acabada, está arrebentada. Precisa entrar um gestor que precisa dar um choque de gestão. Aí ela vai funcionar. Mas dá para funcionar, dá para equilibrar, dá para poder dizer que nós vamos ter uma nova Poá em poucos anos. Com 4 anos dá para você equilibrar a cidade. Dá para voltar a população pelo menos respirar e dizer, estamos numa Poá um pouco melhor. Você analisa assim, você vai numa feira, você usa em feira? Às vezes comer pastel. Olha, pra você ver, tá bom. Você vai lá comer pastel, você vai tomar um caldo de cana, você que tá lá consumindo, você não vai ter um banheiro para poder usar. Aí você chega, e a população? Aqui, a população e o feirante, que chega às 4 da madrugada, e que nem uma feira da cidade de Poá sequer ter um banheiro, um espaço, para ele fazer uma alimentação, para ele fazer uma necessidade de um banheiro, um espaço. No governo Geraldinho, todos os espaços de feira vai ter que ter um espaço adequadamente para os feirantes fazer as suas necessidades e fazer a sua refeição. Não é justo, não tem condições. Uma mãe ou um pai de família chegar numa feira, trabalhar das 4 da manhã até as 2 da tarde, que é o horário, 3 horas da tarde, e não ter um espaço para nada, para nada. Você imagina o que é isso? Como que se administra uma cidade? E é tão fácil criar um espaço, fazer um banheiro para o pessoal usar. É só ter vontade e querer fazer. Os rios da cidade tá emporcalhado, tá sujo. Se não tiver uma gestão e já entrando limpando os rios, a primeira chuva que der, Poá vai inundar. Tenho dó do comércio da cidade de Poá, que já inundou várias vezes. E se não acontecer isso, Poá vai ficar pior. Se não entrar um governo com coragem e que vá dedicar o seu tempo para a população, vai ficar um pouco pior, viu, Juninho? Cara, eu fico imaginando e passando um filme na minha cabeça, sabe? Você fala dos rios e eu realmente vejo os rios bem, assim, não só de Poá, tá? Não só de Poá. Mas, assim, uma parada, você falou dos banheiros. Eu tive conversando com uma pessoa, não lembro quem que foi.
de tantas pessoas que conversei. E a pessoa falou, pô, mas a gente não tem banheiro público. Você pensa quem é Uber, quem é mototáxi, os motoboys estão na rua, os taxistas. Esses caras, tipo assim, aqui em Ferraz, o banheiro público de Ferraz é o Verã. Todo mundo para ali pra ir no mercado usar o banheiro. E o município não oferece uma mínima estrutura de banheiro pra população. Essa é uma dor. Uma outra dor que eu tenho percebido nos municípios aqui é o trânsito. Cara, como está caótico o trânsito aqui do Alto Tietê. Esses dias eu fui em Poá, eu entrei numa rua assim e falei, só tá carro vindo, contramão. Não vi placa, não vi pintura, não vi nada, contramão. Aí entrei na outra contramão, falei, pra onde que eu vou? Como é que eu vou pra onde que eu quero ir? Se tudo é contramão. Sabe? Eu sinto uma desordenança de uma cidade pra outra. Você pega aqui, por exemplo, a Avenida Brasil, ela vai até um certo ponto, chega ali, ela quebra e pra lá já é contramão, pra cá é contramão, você tem que entrar no bairro pra poder chegar lá no outro centro, sabe? Então meio que falta talvez uma comunicação entre os municípios, sabe? Tipo, pegar uma avenida, essa avenida aqui vai ser só de ida, essa aqui vai ser só de volta, pra organizar melhor, porque o trânsito também tem hora que tá muito caótico aqui, parecendo o centro de São Paulo. Ô, Geraldinho, pra gente ir pro nosso encerramento aqui, eu queria dar uma boa noite pra galera. Tem bastante gente assistindo. Agradecer a todo mundo aí pela audiência. Pessoal acompanhado, ó. Já ganhou, mais preparado. Esse tem meu respeito e admiração. A galera tá todo mundo comentando aqui muito positivo. Obrigado. Muito bom o feedback aí pra você. Gente, não vai dar pra ler todos os comentários, porque tem bastante comentário aqui. Tem o seu grupo de vereadores, ó, Kiel. A Paty também eu já vi por aqui comentando. Rogerinho de Calmon. Então tem uma galera aí que tá te apoiando, acho que são os candidatos também do partido, né? Da coligação. É a família G40. E eu quero desde já agradecer a todas e todos aí, os nossos candidatos a vereador. Não vou dizer o nome para não errar o nome de ninguém, mas eu quero agradecer aí a família G40, que nós vamos ganhar essas eleições e vamos fazer a diferença nesse município. Agradecer as candidatas mulheres, que nós temos a chapa completa, os candidatos homens aí que disputam a eleição pela família G40. Muito obrigado a todas e todos e vamos junto, vamos ganhar essa eleição para poder mostrar que tem jeito, G40 prefeito. É isso aí, Geraldinho. Então, queria agradecer você pela participação, agradecer os meninos que estão aqui nos bastidores fazendo aí as filmagens de bastidores. Foi muito importante ter você aqui. Obrigado aí por aceitar o convite. De verdade mesmo, acho que é assim que a gente constrói uma cidade melhor, expondo. Aqui é um espaço que a gente passa esse tempo todo batendo um papo aberto. Então a galera te conhece agora ainda melhor. Sim. Né? Até mesmo pela liberdade que a gente dá aqui para os nossos convidados de falar abertamente. Né? Então, obrigado aí por aceitar o convite divino de Quebrada. Eu que agradeço. Quando você fala do trânsito, hoje não, que eu estou aqui na cidade de Poá, nas eleições, estou afastado do sindicato para concorrer às eleições, mas eu quero dizer para você que eu costumo levantar 3h30 todo dia e eu saio de casa muito cedo para não enfrentar o trânsito caótico e faço academia 4 vezes por semana e logo 6 da manhã, 10 para as 6 eu estou chegando na academia, quando depois das 7, 7h30 eu trabalho durante todo o dia. Então eu gosto de trabalhar. Minha vida é pautada pelo trabalho. E é justamente porque é do trânsito que eu levanto muito cedo, porque eu não gosto de enfrentar trânsito. E é verdade que nós vamos ter que ter um olhar especial, não para Poá, para todas as cidades, porque o trânsito está caótico. Tá. E se nós não olharmos o que pode ser feito, tem solução? Tem. Nós temos que sentar juntos e discutir as soluções para o trânsito, tanto quanto para outros problemas que se tem. Inclusive as enchentes. Acredito que Geraldinho prefeito, no outro dia estou chamando todos os prefeitos do entorno para sentar, para juntos preparar as cidades contra as enchentes. Porque não tem só enchente em Poá. Tem enchente em Ferraz, tem enchente em Mogi, tem enchente em Sujano, Ferraz, Itaquá, todas as cidades em torno tem enchente. Então tem que ser um prefeito que chame os prefeitos para uma conversa e um diálogo para que cada um pense
alternativas e soluções para amenizar o sofrimento da nossa população. Cara, é muito bom você falar isso, porque assim, a gente vive um momento, muito tem se falado nos municípios dos candidatos que não moram no município. Que fulano é candidato aqui, mas não mora aqui, o outro é candidato lá, mas não mora lá. Então a pessoa talvez não convive. É o que você falou, tem que sair mais cedo de casa por conta do trânsito. Então você sente na pele o que a população de Poá sente. E quando eu falo, Juninho, lá na cidade, assim, andando, que eu já andei os 4 cantos da cidade falando num carro de som, e eu digo para a população, analise os candidatos que disputam a eleição pelo seu currículo. Olha o currículo de cada um. E quando você falou de Poá, de morar, eu falo para que eles olhem o currículo dos políticos e vejam se todos moram em Poá. Porque, pelo que me consta, o vice de um mora em Suzano e o vice do outro mora em Arujazinho. E aí vem disputar a eleição como bambambam na cidade de Poá, só que nem lá mora. Você entendeu? Uhum. Aí muito disso, de contar para a população, que eles não moram na cidade. Então, olhe o currículo. Eu coloco meu currículo à disposição de qualquer um da população e qualquer um político da cidade de Poá. Mas eu peço que a população também olhe o currículo deles. Eu tenho um feito muito importante aqui na cidade de Mogi. Eu sou presidente de uma associação de chacareiros, mas outro dia eu venho contar para você. Que é tão bom quanto parte do que eu contei aqui para você. E foi lá uma fazenda, compramos, pagamos, e lá nós temos 700 famílias que estamos cuidando. Entregamos dia dos pais a fazenda paga de 6 milhões e pagamos mais R$1 milhão para fazer regularização fundiária. Quero trazer a minha experiência de lá para regularização fundiária na cidade de Poá. Mas outro dia eu volto a contar para você. Ainda tem muito para se falar, né? Tem. Então, Geraldinho, obrigado aí pela participação. Muito boa noite. Dá uma boa noite pra galera. Boa noite aí. Galera, se inscrever no meu canal aí, Geraldinho. Opa, vamos lá, vamos se inscrever aí. Pessoal, todos que estão nós ouvindo aí, a família G40, a população da cidade de Poá, quero agradecer e dizer que juntos podemos muito mais. Acredite. Acredite em novos dias, acredite que Poá poderá melhorar. E o destino da nossa cidade está nas nossas mãos quando nós vamos digitar 2 números só em 6 de outubro. 2 números que nós vamos digitar, ele vai fazer uma diferença muito grande para melhor ou para pior. Então, veja o que é melhor e digite G40 e aí está a solução. Muito obrigado, que Deus abençoe a todas e a todos. Estamos juntos nessa caminhada, uma caminhada que vai levar vitória e vai levar dias melhores para a população do nosso município. Isso aí, gente. Obrigado, boa noite e até a próxima.